Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que vai nos assistir e nos prestigiar nas nossas aulas. Hoje nós vamos iniciar a nossa disciplina de Direito Tributário. Senhores, eu encarecidamente peço muito a atenção dos senhores para que nós possamos, entender e compreender o conteúdo que está sendo passado, junto do professor, junto ao aluno, a vocês que vão nos assistir. E, no primeiro momento, pedir essa atenção dobrada para que nós possamos fazer o nosso caderno. Ele é primordial para que você possa alcançar o seu êxito, tá, gente? Lembrando que o método do estudo, ele alcança 3 características. O primeiro, fazer as anotações no caderno. Segundo, reler o que você o que você viu nas aulas. Num terceiro momento, exercitar. Nós iremos fazer tudo isso no nosso preparatório, no nosso curso, e acima de tudo, nesta disciplina de Direito Tributário. Em um primeiro momento você vai dizer, eu odeio tributário. Eu estou te dizendo que eu vou fazer com que você pelo menos alcance, tá? Dessas 3 questões para que você possa ter esse sucesso garantido na sua aprovação da OAB. Fechou? Bom, senhores, eu me chamo Mil Cabral Alho e nós vamos estar com a nossa disciplina de Direito Tributário. Espero que vocês gostem muito, E aí façam seus comentários, enviem suas questões, sugestões e tirem suas dúvidas quando puderem, tá? Estou extremamente de inteira disposição para que os senhores possam sanar suas dúvidas. Tudo bem? Então, nós vamos iniciar nossa disciplina de hoje falando um pouquinho sobre o que é o direito tributário. Nós vamos observar que o direito tributário ele é uma disciplina a qual hoje toda e qualquer sociedade não vive sem esse conhecimento, sem esse estudo. O direito tributário ele abarca várias ramificações no direito constitucional, direito administrativo, empresarial, direito do trabalho. Então, ele está muito ligado às outras áreas do direito e, assim, ele é objeto de estudo para o seu exame de ordem. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar, então, o nosso estudo falando um pouquinho do que é essa parte introdutória, do que é o direito tributário. E aí eu trouxe para que vocês pudessem observar. Nós vamos destacar o direito tributário e dividi-lo em 2 momentos. Eu espero que vocês estejam observando aí e peço de antemão que vocês façam aí, a cópia no seu caderno para que nós possamos aí, então, fazer todas as anotações. Bom, dividimos então o direito tributário. Uma breve argumentação introdutória, nós vamos observar que o direito tributário ele divide-se em 2 momentos. No direito público e o direito privado. Como e quais são as características do direito público? O direito público ele tem como característica, olha que interessante, ele tem como característica, eu vou colocar para vocês aqui na lousa para que você possa, então, fazer o seu caderno. Vamos lá, para fazer o caderno, viu? Vamos lá, canetinha aqui. O direito público é aquele em que o Estado se encontra como partícipe, tá? Direto da relação jurídica. Da relação jurídica com o particular. Olha aí. Esse é o conceito do direito público, tá? É aquele em que o Estado se encontra como partícipe direto da relação jurídica com um particular. Como assim relação direta com um particular? Senhores, somente o Estado detém esse poder, não é para cobrar. Cobrar o quê? Tributos. Em um outro momento, em uma próxima aula, nós veremos o conceito de tributo. E qual é esse tributo? Ele pode ser impostos, ele pode ser taxa, ele pode ser contribuição de melhoria, dependendo da situação. E aqui eu trago alguns exemplos para que vocês possam alcançar o tipo de imposto, um tipo de taxa.
tá? A relação que o Estado tem esse poder. Vamos imaginar que você está aí tirando a sua habilitação. Quem é que tem esse poder de cobrar essas taxas de serviços? O Estado. Quem é esse órgão que te cobra, então? O Detran. Tá? E aí, então, nós passamos a observar que somente o Estado ele detém esse poder de cobrar. Ele é o agente, tá, que vai lançar essa taxa e você é o agente que vai pagar essa taxa. Então, a obrigação que o Estado tem é de criar, não é, e mensurar esses impostos, esses tributos, para que você, contribuinte, possa pagar. O contribuinte aqui, nesse caso, tá, gente, é o agente particular. Tá bom? No segundo momento, nós vamos destacar, então, o que é o direito privado. Mas vou destacar, além do direito privado, eu vou destacar algumas ramificações do mundo jurídico para que você também possa observar nessas duas relações, tá? Desses dois conceitos, quem são os direitos que estão amparados, que estão relacionados ao direito público e ao direito privado. Eu vou conceituar o direito privado agora, vamos lá. O direito privado, ele é a relação jurídica existente entre os particulares prevalecendo os interesses dos próprios, prevalecendo os interesses dos próprios particulares em relação aos interesses do Estado. Olha aí, tá? Aqui fica bastante resumido, então, quais são essas características do direito público e do direito privado. Disse eu ainda que vou, não é, contribuir mais, esclarecendo, diminuindo cada vez mais esse para que você possa entender como é que funciona o direito tributário, tá? Então, o direito público nós já observamos os conceitos, o direito privado é a relação jurídica existente entre o particular, prevalecendo os interesses dos próprios particulares em relação aos interesses do Estado. Nós vamos observar aqui, eu enquanto um particular, ou você enquanto um particular, que tem interesse em desenvolvimento e, acima de tudo, não é, em buscar o seu interesse em comum para diferenciar-se desse para com o Estado, o direito também é amparado. Isso nós chamamos de direito privado, tá bom? Daí eu disse que ia colocar alguns exemplos para vocês. Então, vamos lá. Eu vou colocar alguns exemplos para que você possa copiar aí no seu material, resumidamente, e aí você assim finalizar tanto o resumo quanto a base do seu entendimento. No direito público, nós vamos observar que é o direito constitucional, tá? O direito constitucional, nós temos o direito administrativo, e nós também temos o direito financeiro. E o tributário. E tributário. Esses são os exemplos, tá? No direito público. Por que que eu coloquei, ou por que que fazem parte do direito constitucional? Senhores, na nossa Carta Magna de 88, ela é a nossa supremacia, tá? Dentre todas as leis.
vigente no nosso país. A nossa Constituição, então, ela é detentora de poderes específicos aos quais nós iremos observar mais adiante essas relações entre a Constituição e o poder de tributar, ou a competência, ou a fonte do direito. São situações em que a Constituição, ou o direito constitucional, ele nos dá essa possibilidade de conhecer e a forma como nós vamos implementar esses tributos. No segundo momento, o direito administrativo também é conhecido como um direito público. Por quê? Porque ele atinge não é a necessidade do bem-estar da sociedade. E aí nós colocamos como outro exemplo o direito financeiro, que, querendo ou não, o direito financeiro é a base, não é, para a arrecadação da receita. E aí o que é receita? É justamente aquela contribuição que você, enquanto contribuinte, paga, não é? O seu IPTU, o seu IPVA, você então contribui para que esse ente federativo, o Estado, União, Estado, Distrito ou Município, ele possa ter, não é, receita em seus cofres, ou seja, ele possa ter renda ou oferir renda suficiente para ele fazer as melhorias na cidade, na sociedade, na comunidade, onde quer que se alcance. E o tributário, porque ele é que vai designar quem é que vai pagar. Quem é que vai pagar esse tributo? Ele também é direito público. Tá? Como direito privado, eu vou colocar alguns que vocês já conhecem, que é o direito civil, o primeiro deles. É considerado um direito privado. Nós também temos o direito empresarial. Nós temos o direito empresarial e o direito internacional. Privado, tá? Então, essa é a nossa diferenciação. Senhores, eu espero que vocês façam suas anotações para que nós possamos, a cada passo que nós possamos avançar, você possa entender o que nós estamos falando junto com vocês. Tudo bem? Eu vou avançar mais uma lâmina para que nós possamos, então, observar que dentro dessas relações do direito público e do direito privado, nós vamos chamar, então, aquilo que é observado diante do mundo jurídico ou diante do direito tributário, as receitas. E as receitas, elas são de duas formas: receita originária e receita derivada. Quais são os momentos e implementos que a receita ela é originária, não é, professor? Então, a receita ela é originária a partir do momento em que esses vínculos, olha que mega interessante, esses vínculos, elas são oriundas de propriamente, não é, de recursos do Estado. E aí, quando nós colocamos essas relações na falência da receita originária, nós podemos mostrar para vocês em que momento elas se diferenciam. E quando é que elas são derivadas? Elas são derivadas a partir do momento em que eu, como contribuinte, não é? E o Estado, como detentor desse poder diante da sociedade, ele me cobre uma taxa, por exemplo, não é, pelo uso de algum veículo automotor, e aí eu estou pagando, eu estou contribuindo. Ele força com que eu possa contribuir. Essas são as receitas derivadas. Mas eu vou colocar bem explicadinho para que você possa entender, e assim a gente faz um resumo e a síntese do conceito, então. Tá bom? Olha só, a receita originária, o Estado ele explora aqui o Estado o seu próprio recurso o Estado explora o seu próprio recurso ou patrimônio. Ou patrimônio. Deixa eu ver. Ou patrimônio. O Estado... como assim o Estado explora o seu próprio recurso ou patrimônio? Senhores, a exemplo, não é? Nós temos um exemplo muito comum quando o Estado ele cria certos órgãos, certas entidades, certas instituições, a qual ele propriamente pode fazer com que
diante desses órgãos ou entidades ou instituições, possam florescer o próprio recurso. Então, ele se autossustenta diante do seu próprio recurso, e aí você vai me perguntar quais são esses membros, ou quais são esses órgãos, institutos e elementos. Me dê um exemplo aí, tá? Nós vamos observar que muitas vezes algum museu, muitas vezes ele é criado pela própria sociedade, e o Estado, muitas vezes, como ele não tem um certo recurso, esse museu ele pode criar, não é, mediante um regulamento, mediante um decreto, ele pode cobrar uma taxa, por exemplo, não é, de ingresso, para que as pessoas possam ter acesso ao próprio museu. Assim, esse órgão, esse instituto, essa instituição, ela mesma possa criar, não é, essa sua receita. E aí nós chamamos de receita originária. Bom, a outra receita é a que nós vamos chamar de derivada. A receita derivada já disse a vocês, é aquela receita a qual o Estado ele força, não é, a nós pagarmos para que ele possa oferir essa receita para o próprio Estado, para o município, para a União. Tá? E aí eu vou conceituar, então, que é a imposição. Receita derivada é a imposição. Coativa, olha só, coativa do Estado, para que o particular tenha que dispor de parte de suas receitas. Olha aí, tá ligado? Bom, num primeiro momento nós vamos observar que as receitas originárias elas são oriundas propriamente do próprio patrimônio, não é? Do ente público. Eu disse do ente, não doente, tá? Ente público é aquela característica de um órgão, de uma instituição, tudo bem, de um sindicato, de uma cooperativa. Então, o ente público ele tem essa característica de gerar receitas pelo seu próprio patrimônio. Isso é receita originária. No segundo momento, nós observamos que as receitas derivadas, nós vamos observar que o Estado ele vai impor para o particular, não é? Para que ele possa oferir aí um pagamento de um tributo e assim ele possa oferir receita. O que é receita, senhores? Valores arrecadatórios, tá certo? Que no final do ano nós vamos observar a cada final de cada ano, você observa o que são essas receitas derivadas. Aí você vai me perguntar uns exemplos, não é? De uma receita derivada, IPVA, IPTU, isso é receita derivada. Ele diz, olha, você tem que pagar. Se você não pagar, você vai ficar com débito. Se você não pagar o teu IPVA, não é? Você não circula com o seu patrimônio ou com o seu bem imóvel perante a cidade ou a sociedade a qual você está inserida. Isso é, então, receita derivada. São exemplos que eu estou trazendo para que vocês possam entender e abarcar essa gama de conhecimento que é o direito tributário. Gente, não vamos tornar o direito tributário difícil, vamos tornar ele fácil e de fácil entendimento para que você leve, tá, esses conceitos básicos e assim quando você pegar a sua prova e você olhar aquelas questões e você olhar para elas e dizer, caramba, eu estudei isso, não é? Sei a resposta. Tudo bem? Nós vamos avançar um pouquinho mais. Bom, se nós falamos então que o direito tributário ele é uma espécie de direito público e ele é de duas origens, não é? Ele é originária e ele é derivada. E qual é a preocupação do direito tributário, não é? A preocupação do direito tributário é justamente estabelecer essas regras que são colocadas mediante a lei, que são estabelecidas para com os entes federativos. Entes federativos, sim, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses são os entes federativos. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre fontes do direito tributário. E quando nós falamos de fontes do direito tributário, eu quero lembrar a vocês que a fonte é onde se origina, tá? Onde se inicia essa relação de quem pode cobrar, como pode cobrar e por que pode cobrar. Tudo bem? E aí, em alguns momentos, eu vou citando alguns exemplos para que você possa fixar e levar esses exemplos para a sua prova, porque
esses exemplos eles farão um diferencial muito grande nos seus estudos, na sua vida e na sua prova, tá bom? Vamos lá? Na fonte do direito tributário, nós sempre vamos observar que quando alguém me pergunta, nossa, eu particularmente o direito tributário ele é um ramo em que não me apetece, eu não gosto muito. Eu quero te dizer que o direito tributário, antes de você nascer, alguém já estava pagando tributo por você. Então eu quero chamar a atenção para que nós possamos entender as fontes do direito tributário. E elas eu coloquei em ramificações de 8, tá? Em 8 formas de você entender as fontes do direito tributário. Bom, quando nós falamos como fonte do direito tributário, eu quero dizer que nada mais, nada menos, essa fonte ela é regrada por normas. Normas que são estabelecidas pela nossa própria Constituição Federal de 88. Mas eu também não descarto a possibilidade de dizer ou de mostrar que propriamente o doutrinador, ele chama a atenção que essas normas não são apenas normas, tá? Mas elas são leis, atos e decretos. Senhores, tudo isso são ou é entendido como norma perante ao mundo jurídico do direito tributário, tá? Então, no primeiro passo, nós vamos observar quais são esses 8 elementos ou 8 características que a própria Constituição estabelece como sendo fontes do direito tributário. Tudo bem? Vamos lá? No primeiro, nós temos a Constituição Federal. No segundo elemento, emendas constitucionais. No terceiro elemento, nós temos a lei complementar e lei ordinária. Num quarto momento, nós temos medida provisória. Num quinto, decreto do Poder Executivo. Resoluções do Senado Federal, tratados e convenções internacionais, em sétimo e em oitavo, convênios. Senhores, eu trouxe para vocês um rol taxativo e nós vamos elencar cada um deles. Vamos dar cada um deles em particular e eu vou trazer alguns exemplos para que você possa ir anotando, fazendo seu caderno, tudo bem? Tudo isso para que você não fique perdido no que você está estudando, tá bom? Nós vamos avançar e aí eu já vou te mostrar, por exemplo, qual é a maior preocupação da nossa Constituição Federal. Disse eu a vocês em outro momento que a nossa Constituição Federal ela está no topo de uma pirâmide, já não é trabalhada por Hans Kelsen em alguns materiais, onde ele propriamente destaca que a Constituição Federal é a nossa ancião, ou seja, aquela que é a nossa base hierárquica para que todos os ramos do direito ele fique fragmentado e condicionado à Constituição. Bom, e aí eu vou chamar a atenção para os senhores, porque em algum momento nós vamos trabalhar essa ideia de Constituição Federal baseado nas nossas fontes do direito tributário. Lembrando que quando você estuda, por exemplo, direito tributário, a base ela é toda da Constituição, e aí você vai lá no artigo, olha só, você vai lá na sua Constituição, você pega do artigo 145 ao 162, você vai observar que isso aqui é só direito tributário, tá? Isso aqui é só direito tributário. Onde é que está especificado? Tá? A partir do 145 ao 162, a Constituição ela só vai trabalhar ou explicar o que é o tributo ou o direito tributário na nossa Constituição. Então, por aí você tira, tá? E a nossa primeira fonte do direito tributário, ela está ligada à nossa Constituição. E aí você me pergunta, então por que nós temos um direito tributário separado? Ora, meramente porque na Constituição ela vai determinar o que é o direito tributário. E lá na nossa lei, não é? Na nossa lei de direito tributário, nós vamos especificar a quem cabe. E aí nós vamos esmiuçar dizendo quem é o sujeito ativo, o sujeito passivo, em que momento é cabível, por exemplo, a cobrança de uma taxa, de um tributo, de um imposto. Tá? Por isso, nós não podemos desclassificar ou abandonar a Constituição de lado e dizer assim, olha, eu vou estudar direito tributário somente pela lei, não mais pela Constituição. E esse primeiro momento é o que nós estamos falando da Constituição Federal, tá bom? E então, no primeiro elemento, nós vamos observar que essa norma constitucional, ela é a que dá essa regência, ela dita os passos que o direito tributário vai seguir. E aí eu dividi a Constituição Federal em 3 momentos, e aí eu vou citar para vocês esses 3 momentos, tá bom? Que é o papel da Constituição. Qual é o papel da Constituição? O papel da Constituição
eu vou elencar em 3 momentos. A linha A é determinar a definição. Vou colocar aqui. Determinar a definição da competência tributária. Qual é o segundo momento, então, da Constituição? Né? Qual é esse segundo momento da Constituição? Esse segundo momento da Constituição é justamente de limitar o poder. Limitar o poder de tributar. Bom, e o terceiro, na linha C, eu vou colocar tratar das repartições de receitas tributárias. Opa, que mega interessante! Agora sim, agora você vai entender como é que funciona, tá? Eu trouxe aqui então o papel da Constituição, disse ele que está especificado entre os artigos. Senhores, e eu estou colocando o artigo para que você possa consultar depois, tá? Por favor, não deixe de consultar, porque esses artigos, muitas vezes, eles estão em questões que estão na sua prova, ou que possa estar na sua prova, porque já apareceu em provas anteriores. Tudo bem? Vamos lá? Então, na linha A, eu destaquei o seguinte papel. A Constituição tem como papel fundamental determinar a definição da competência tributária. Olha aqui, tá? Competência, ela vai determinar a quem cabe. Só que ela não vai definir em modus operandi quem é que vai ficar responsável, muito pelo contrário. Quando nós falamos da competência, nós estamos falando dos entes federativos, tá, gente? Quais são eles? Eu vou lembrar para vocês, tá? Os entes federativos é a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Olha aí que interessante. Então, aqui a Constituição, eu estou dizendo que a Constituição, ela define isso, tá? Porém, ela não cria tributos e nem impostos. Você está entendendo? Você está entendendo? A Constituição não cria, tá? Quem cria são os entes federativos. Mediante como? A votos, decreto, tá? Medida provisória, lei ordinária, lei delegada e assim sucessivamente. E onde é que nós podemos ver isso? Nós vamos observar lá no artigo 59/88 da ACF. Tá? Então, determinar a definição de competência tributária. A quem vai ficar essa competência tributária? Pode ficar para a União, pode ficar para os estados, pode ficar para o Distrito Federal ou então para os municípios. É isso que a Constituição irá fazer. E é assim que nós observamos lá no artigo 45, do 145 ao 162. Já dei a dica. Na linha B, eu coloquei limitar o poder de tributar. Vamos imaginar que nós temos uma competência ambígua, não é? Em alguns tributos, e isso nós veremos futuramente em algumas aulas. O exemplo eu estou aqui colocando já como exemplo, tá? O IPVA, não é? Ele é 50-50. Ele é 50 para o Estado, 50 para o município. Então, nós temos aí, tá? Uma relação onde a contribuição do pagamento, tá? De um particular, de um IPVA, de um tributo chamado IPVA, ele será dividido tanto para o Estado, para com o município também. Então, aqui, propriamente, a Constituição, ela limita a quem cabe cobrar um tributo.
tá? Só que nós veremos todos os tributos, eu darei a vocês, vou mostrar para vocês quais são esses tributos e quem é, não é, que tem essa competência para cobrar tal tributo. Bom, um terceiro elemento, eu mostrei para vocês que o papel da Constituição também é de tratar das repartições de receitas tributárias. Olha que interessante, nós falamos que o tributo ele é uma receita. Por que uma receita? Porque ele visa oferir, não é, patrimônio, ou oferir uma renda, ou até mesmo para que ele possa fazer certos investimentos na sociedade. Esse investimento pode ser educação, pode ser saúde, pode ser sistema de esgoto, não é, saneamento básico, transporte e assim sucessivamente. Tudo isso não é, responsabilidade do Estado, do município, da União, do Distrito Federal. E ele tem que fazer com que esses benefícios ou esse tipo de ação ele possa ser bem aplicado e colocado em prática para a sociedade, para você que contribui. Tudo tranquilo até aí? Nesse primeiro momento, nós estamos observando, então, o papel da Constituição. Bom, no segundo momento, eu vou detalhar para vocês, tá? Que a segunda fonte do direito tributário são as emendas constitucionais. Aqui eu vou colocar duas formas de nós observarmos as emendas constitucionais. Tudo que não é alcançado, por exemplo, não é na nossa Constituição, cria-se uma emenda constitucional para criar uma espécie tributária, para criar uma cobrança de uma taxa, para se oferir uma alíquota diferenciada, para se criar, não é, uma tributação diferenciada. E assim, nós vamos observar então, junto com vocês, qual é dessas representações das emendas constitucionais. Eu vou para a lousa e eu vou colocar especificamente para vocês aí, tá? E no segundo momento nós vamos observar que a emenda constitucional, ela, olha só, ela insere, ela visa, opa, desculpa, já vou voltar aqui, deixa eu colocar a canetinha. No primeiro momento ela visa, olha só, visa inserir tributos na Constituição Federal. No segundo momento, qual é a característica, então, da emenda constitucional? No segundo momento, a característica da emenda constitucional, não é? Reforçar as limitações constitucionais ao poder de tributar. Ao poder de tributar. Mas vamos lá, não é? Em que momento você passa a observar, então, essas emendas constitucionais? Em dois momentos, visa inserir tributos na Constituição Federal, aqueles tributos que muitas vezes não ficaram claros ou esclarecidos na Constituição, e aí a emenda constitucional ela serve para isso, para fazer uma pequena correção. Lembrando, tá, a gente tem que ser maioria absoluta em votação no Congresso, tudo bem? Tá? E aí eu cito para vocês alguns exemplos para que você possa observar, então, ao que nós estamos falando junto com vocês e trabalhando nesse segundo momento, que é a segunda fonte do direito tributário, que é a emenda constitucional. E aí eu coloco alguns artigos para vocês, não é? Que ele está expresso principalmente na nossa Constituição. Lá no artigo 149 e 149, parágrafo 1º, tá bom? Exemplo está... Ai, desculpa, vamos lá. Hoje eu estou pecando um pouquinho, mas... Tá? Exemplos. Deixa eu colocar de outra cor. Quais são esses exemplos? Artigo 149...
Tá bom? Parágrafo 1º da CF e 149 149A também da CF, tá bom? Lembrando que nós vamos observar que todos esses tributos tem que estar dentro de um limite, tá, gente? Qual é esse limite que nós estamos falando? Num limite que está previsto pelo próprio texto constitucional. Por que pelo próprio texto constitucional? Porque ele não pode, diminuir ao que já foi colocado na Constituição, tá bom? Ele sempre pode beneficiar o contribuinte, mas não pode prejudicar o contribuinte. Então, ele tem que estar no limite. E aí, aqui nós temos alguns exemplos, tá? Esses exemplos estão inseridos lá no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição, e o 149 A, porque ele foi inserido recentemente mediante um decreto, tá? Ou o que nós vamos chamar de emenda constitucional, tá bom? Vamos lá para a emenda constitucional. Aqui a emenda constitucional 39 de 2002. Aqui, emenda constitucional, 41 de 2003. Tá bom? Só para que você possa lá no seu Vademécum, consulta, faz a leitura, depois você volta para a aula novamente, Abre o Vademécum, deixa ele lá e vamos fazendo o nosso caderno aqui. Tranquilo? E na linha B, vamos lá. Reforçar as limitações constitucionais ao poder de tributar. Nós sempre vamos entender que quando nós falamos reforçar essa limitação constitucional ao poder de tributar, nós vamos mostrar para vocês que esse reforço ele está inserido na linha, principalmente A, do artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal. Vou colocar aqui para vocês, tá bom? Nós temos aí o artigo 150. Artigo 150. A linha A da CF. Nesse primeiro momento, nós vamos esclarecer que foi mediante também uma emenda constitucional, tá, gente? Emenda constitucional. Olha aí a emenda constitucional 42 de 2003. Tá? Reforçar as limitações constitucionais. Então, são emendas que visam estabelecer uma sequência de tributos havendo aquilo que não foi criado pela própria Constituição. Tá? E aqui a emenda constitucional ela faz essa função para que nós possamos criar. Lembrando que em alguns momentos a emenda constitucional ela não pode, por exemplo, desfazer da cláusula pétrea que está lá no artigo 60 e 62, tá bom? Da CF, tá bom? Vamos avançar um pouquinho? Vamos avançar um pouquinho e falar um pouquinho da lei complementar ou lei ordinária. Quando nós falamos da lei complementar ou lei ordinária, nós estamos falando que, olha que interessante, a lei complementar, ela é aquele regramento onde nós vamos observar 4 características para entender o que é a lei complementar. E está previsto no artigo 146. Eu vou colocar aqui para que você possa observar em que momento ela... Tá? Nós vamos observar lá no artigo 146, anote. Tá bom? Artigo 146 da CF, tá, gente? Para que você possa anotar. Faz o seguinte... Consulta o artigo 146 e aí eu faço o intervalo e no retorno a gente já comenta o que tem lá no artigo 146 da CF. Tudo bem? Vou estar te esperando, viu? Não sai daí.